Ele é delegado há 14 anos, professor e coordenador do Gran Cursos Online, doutorando em Direito Policial, um grande mestre, o meu amigo, professor Felipe Leal. Muito prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo meu. Estamos muito felizes de conversar hoje, bater um papo, conhecer sua história. Já conhecia, na verdade, mas hoje você me contou e eu fiquei ainda mais impressionado, ainda mais admirado com a sua trajetória. Então vamos contar aqui para nossa nação de imparáveis, que tal? Vamos lá, tamo junto. Me diz uma coisa, você me contou que o grande ponto de inflexão na sua vida foi quando a sua filha nasceu, porque acelerou os seus planos. Conta um pouquinho sobre isso. Pois é, eu sempre coloco isso como um divisor de águas na minha vida. Aos 20 anos, a paternidade veio e forçosamente eu tive que antecipar algumas metas. Então, na ocasião eu era estudante de Direito e já tive que me virar ali, ministrando aulas, aquelas aulas particulares, sabe, Gabriel? Eu colocava meu nome ali naqueles classificados de jornal e ofertava aula para qualquer disciplina, desde que os pais me informassem, pelo menos com um dia de antecedência, o que desejaria ali que eu ensinasse. Enfim, e ali eu já comecei a me virar, procurando, desde então, na docência, uma fonte de renda para sustentar aquela pequena que tinha aparecido, o meu primeiro grande amor incondicional aos 20 anos de idade. Então, isso foi um divisor de águas. Eu me recordo, minha mãe tem uma frase dessa, geralmente no Natal, Réveillon, quando todos estão próximos, ela sempre cita esse ponto, que ela nunca esquece um dia que ela chegou em casa e de um lado estava a minha filha, bem pequena, e de outro estava um livro. E aí e isso ficou na cabeça dela, a narrativa sempre é essa, e isso eu acho que para mim, se fosse para retratar, esse seria o desenho da minha vida. De um lado, o meu objetivo e o outro, os meios para conquistá-lo, que seria o livro, os estudos. E por que o concurso público? O concurso público era uma oportunidade honrosa de dar à minha filha uma fonte digna de vida, né, uma renda específica, um bem-estar e algo que eu não precisaria pedir favor a ninguém. Entraria pela porta da frente com os méritos e com a herança que eu sempre tive com meus pais, que o que eles me deram ninguém pode tirar, que era o conhecimento, os estudos, enfim. E foi por meio deles que eu tinha aquela ideia. Sem falar, obviamente, naquela minha inquietude desde criança de ser delegado de polícia. Então aquilo tinha na minha cabeça e eu era convicto que um dia eu ia chegar lá. Você me contou que já chegou até a fazer um curso por correspondência aos 12 anos para detetive. Foi. Essa história é interessante. Muitos hoje que nos assistem não conhecem. Alguns outros podem até lembrar. Mas tinha aqueles gibis, não sei se você se recorda, Gabriel. Enfim, tinha Turma da Mônica, tinha etc. E no meio sempre tinha ali uma oferta de vários cursos de correspondência. Desde costura a detetive. Era o curso de EAD da época. Era o curso de EAD da época, exatamente. E aí eu me inscrevi ali, peguei um pouco da minha mesada, enfim, não falei a ninguém. Recebi os livros, fiz as provas, que tinham tudo por correspondência, e aí recebi aquela minha carteira de detetive. Pronto. Aí, desde então, eu era imparável como detetive, mesmo criança, aos 12 anos de idade. Então sempre tive na minha cabeça essa área investigativa, a área policial. Já tinha uma luz dentro de você queria ser delegado, sempre soube. Eu queria, sempre fui um cara muito inquieto. Algumas coisas sempre me perturbaram. E essa ideia de ter uma profissão que você possa canalizar a sua inquietude e procurar fazer algo, procurar fazer a justiça desde o primeiro momento, lidar com os fatos desde seu nascedouro, isso é o que me animou sempre a ser delegado de polícia. E antes de ser delegado, veio alguma aprovação? Como é que foi essa caminhada ali? Geralmente, né, a gente não chega ao sonho final na primeira tacada, né? Alguns conseguem, mas a maioria não. Eu gosto sempre de falar o seguinte, siga a estratégia dos pequenos passos, porém firmes. Então, às vezes as pessoas querem ir ali na correria, já procurar o que almeja e acaba se frustrando. Por quê? Porque às vezes o concurso que realmente você quer, ele te exige uma preparação maior, não só como estudo, mas até uma maturidade maior como pessoa. E aí foi reconhecendo essa dificuldade, até porque na ocasião eu já não poderia, apenas 20 anos de idade, foi que eu estudei para um concurso no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu morava na Paraíba à época, o TJPE fez um concurso ali e aí eu fui aprovado com 21 anos como assistente judiciário. E me recordo que foi
a aprovação que eu mais vibrei na minha vida, porque eu saí de alguém que não tinha emprego público, né, e que se sustentava dando aula particulares, para o meu primeiro cargo, nossa, logo no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que para mim foi sensacional, e lá permaneci por 3 anos. Você me contou que você saía buscando emprego ali, à época, nos classificados, ia de porta em porta, de empresa em empresa, recebia não de quase todo mundo, de todo mundo. Alguns pais te pagavam pelas aulas, outros não, e saiu dessa rotina instável, dessa dificuldade ali de todo dia ter que matar um leão, de vender o almoço para pagar o jantar, como dizem, né? Para ter uma regularidade e poder ajudar ali também o tribunal, o Estado, que é de suma importância, né? O judiciário presta um serviço à população que é necessário, que todos precisaremos em algum momento. Lógico. E assim, eu tinha um costume diário, era ler os classificados. Todos os empregos que eu me encaixava, eu ia lá e me candidatava, né? Então, me candidatei a ser estoquista de lojas de shopping, o que for, e eu ficava perturbado com o fato da negativa, porque, não, você é estudante de direito, isso aqui você deve passar só alguns meses. Eu falei, não, eu preciso disso. E as pessoas não me levavam muito a sério. Tem uma história muito rápida que eu vou lhe contar, que eu acho que retrata bastante também essa fase. À época, eu não tinha terminado meus estudos em inglês, mas surgiu uma vaga professor de inglês. Aí eu falei, por que não, né? Eu falei, bem, eu consigo aqui alguma coisa, né? E me candidatei àquela vaga de professor de inglês. E foi muito interessante, porque assim que eu cheguei lá, ela só me deu bom dia, o resto já foi falando inglês, né? E eu não tinha essa proeficiência toda. Terminada a entrevista, eu tive ainda, digamos, a ousadia de procurar o resultado. Veja, é fato que eu seria reprovado, mas ainda tive lá a ousadia de ficar, né, com ansiedade, inclusive, aguardando o resultado. Foi então que eu recebi o resultado, por óbvio, negativo, e ainda como oferta do curso deles, né? Ou seja, eu nem fui professor, mas ainda fui. Mas é como você fala, eu retrato, eu não digo desespero, mas a vontade de vencer, são coisas diferentes. E eu sempre tive isso em mente, né? E como não ter medo de levar um não, né? Não ter medo, eu sempre falo isso, eu sou movido a não. O não, ele é um combustível para mim. Quando eu recebo um não, aquilo não me faz assim me inclinar à situação. Pelo contrário, eu digo, por que eu recebi aquele não? E se for alguma deficiência minha, eu vou transpor aquela dificuldade. Se foi falta de estudo, eu vou estudar mais. Se for por alguma razão, eu vou, de alguma maneira, me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre digo o seguinte, seja a sua melhor versão. A gente sabe que a gente está longe de ser sua melhor versão, mas a procura por ser a melhor versão é que tem que nortear a nossa vida. Eu já escrevi um artigo uma vez sobre ser antifrágil. Não sei se você conhece esse conceito. Agora que você está morando em Portugal, vou até usar o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele joga melhor quando ele é vaiado. Não sei se você percebeu. Quando o pessoal começa a vaiá-lo, é quando ele vira um monstro. E nós aqui, nesse mundo que nós vivemos, de muita dificuldade, de muitos nãos, né? Quem é antifrágil tem um diferencial, porque quando você é resiliente, você aguenta as porradas, os nãos, as dificuldades. Você aguenta, você suporta, você vai em frente, mas você suportando. Quando você é antifrágil, aquilo torna você melhor. Você busca se aperfeiçoar, você joga melhor, como o Cristiano Ronaldo faz, você fica mais rápido, mais inteligente, porque essa dificuldade vira um combustível dentro de você. Então eu acho que você tem muito disso. Você é antifrágil, mais do que resiliente. Esses nãos te tornaram a pessoa que você é hoje. Vamos supor, na área policial. Aos 21 anos também, logo que eu passei no Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu resolvi fazer PRF. E creio que eu não era ainda formado, me formei aos 23. E eu me recordo que eu não trabalhava em atividades físicas, era só estudo, o que é um erro. E o resultado saiu na quarta-feira e a prova física era tipo 4 dias após. Era uma coisa assim. Eu não esperava pelaquela aprovação. Então eu tinha 3 dias para me preparar. Aí eu brinco com o mesmo termo, a ousadia. E eu tive a ousadia de ir para academia 3 dias e falar, meu amigo, me resolva e faça um milagre. Por óbvio, eu fui reprovado. Fui reprovado na barra aos 21 anos. Mas surge um questionamento natural. E isso fez com que? Um trauma? Porque é uma situação não confortável. Você sair do ginásio,
todos os familiares lá e perguntam, e aí, passou? Todo... Com aquele rosto animador, você, não passei, fracassei naquele dia. Mas ali foi o meu dia do fracasso. Mas eu sei que um dia do fracasso vai ter um dia da vitória. E foi por isso que, para a Polícia Federal depois, eu dei ao meu máximo e fui aprovado também em todas as provas físicas que sucederam. Então é isso, é movido a um não. É muito fácil a gente receber um sim. Às vezes o sim, ele até um pouco... ele acaba camuflando algumas situações. Às vezes você recebe um sim que não é algo positivo, mas o não é aquele mais fato e você tem que ali vencer aquela situação desafiante, vamos supor assim. E a carreira de delegado, como é que está realizado? Você gosta da atividade que exerce? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente. Olha, eu posso resumir o seguinte, quando eu estava voltando agora do doutoramento em Portugal, as pessoas, olha, tá voltando do doutorado, vai retornar ao trabalho, e aí, será que você vai se encaixar novamente? Vai demorar muito tempo? E a minha resposta, sempre com um sorriso no rosto, eu tô voltando para algo que é o meu sonho. Eu gosto de ir trabalhar, eu gosto. Não tem coisa melhor do que você procurar algo, investigar uma situação e descobrir a verdade, seja ela a favor ou seja ela em desfavor do investigado, mas descobrir o que tem realmente por trás daquilo ali é muito importante, é muito interessante. Então é algo que eu gosto, parece aquelas frases de efeito, aquelas expressões de estilo, mas se encaixa de fato. Então eu não lido como um trabalho no seu sentido de encargo, eu lido com um prazer, gosto, sempre gostei e estou há 14 anos na Polícia Federal e espero me aposentar como. Que fatos você pode compartilhar ali, conquistas, atividades que você exerceu? Você me contou que já morou no norte, já participou ali no primeiro momento de um tiroteio. Conta aqui pra gente, até para o pessoal entender a rotina, o que se espera, o que não se espera, o que é comum, o que não é comum, porque há muitas dúvidas sobre as atribuições do delegado de Polícia Federal, a diferença quando o delegado de Polícia Civil, e é importante saber isso antes de ingressar numa carreira de tanta importância. Você acaba espelhando um passado mais recente. Então, meu passado mais recente foi colaborar na Operação Lava Jato, depois isso junto aos tribunais superiores, depois a área de inteligência. Então, esses são os meus últimos anos na Polícia Federal, que foram desafiadores, né? A gente fez parte de um momento singular da nossa história. Mas, principalmente para aqueles que nos assistem, que pretendem ingressar nessa carreira e que naturalmente acabam por ser lotados na região norte, eu acho bastante interessante eu realçar esse ponto. Ou seja, eu trabalhei 5 anos na região norte e digo aos senhores que é uma escola. Adoro a região norte. Trabalhei 5 anos na área ambiental. Vi e fiz coisas interessantíssimas, contribuí para aquilo, saí também com mestrado na área de direito ambiental em razão do meu amor à região Amazônia. Ou seja, uma área mais recente, uma área mais técnica e no início uma área muito mais operacional, crimes contra o meio ambiente, também já fui chefe de crimes, a repressão ao tráfico de drogas, que na região do Pará também é muito forte. Essa questão operacional, já trabalhei também com, muitos se falam ali, que é o interior de Pernambuco, que é uma área que as pessoas têm um certo receio, e foi lá, logo no início da história, logo nos primeiros dias, que houve umas trocas de tiro, que foi o cartão de visita ali para dizer, olha, é realmente o que você quer, e é realmente mesmo o que eu queria. Mas eu falo, Gabriel, o seguinte, a polícia tem espaço para todos. Tem espaço para aquele que é operacional, tem espaço para aquele que é técnico, tem espaço para aquele que gosta de fazer uma parte de imigração, que trabalha com refugiados, aquele que trabalha com índios, a proteção do meio ambiente, drogas, enfim, tem espaço para todos os perfis. Às vezes as pessoas deveriam ter uma informação mais clara sobre a carreira policial, acabam não tendo, infelizmente. Acredito que não, mas é algo que se espelha muito mais na parte de droga, na parte de assaltar banco, quando na verdade tem perfis para todo mundo. Tem perfis para a Polícia Federal, que acaba se inclinando mais para desvio de recursos, lavagem de dinheiro, sistema financeiro nacional, esse é um dos pilares fortes. Tem aí também para a Polícia Civil, um irmão ali da Polícia Federal, com crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, ou seja,
tem vaga para todos, desde que seja imparável, né? E que, de fato, queira... Se dedique. Se dedique, se torne. Porque um ofício ali não é para qualquer um. Você precisa estar lá porque você acredita naquilo e porque você vai se dedicar àquilo. Afinal, vidas estão em jogo e aí você pode fazer toda a diferença. Sim, é verdade. Com certeza. E de onde surgiu o professor Felipe? Você me contou que começou a trabalhar ali, já auxiliando os alunos ali com aulas particulares, dava aula de tudo. De tudo. Desde que você pudesse estudar antes um pouco, né? Sim, sim. O pai falava, tem aula de física para você. Você estudava física, virava a noite estudando, depois dava a aula ali pro aluno, às vezes nem recebia, né? Pelo que você me disse. Não. Às vezes tinha uns sabores como esse. É. Mas foi o que me sustentou aos 20 anos. Então, a docência sempre foi isso para mim. Sempre foi uma luz para mim. Mas da mesma forma que não deu certo professor de inglês naquele início, teve um outro não na minha vida que foi num cursinho preparatório, mas também procurei dar aula com meus 20 anos de idade também, mas era o que tinha. E eu me recordo, e não falo isso com problemas, eu falo isso convicto do que aconteceu, que eu fui dar aula acredito que foi Direito Constitucional, uma coisa. Só que já era um curso preparatório, as pessoas ali querendo realmente ser aprovado no concurso público. Sim. E eles fizeram ali uma reuniãozinha para me tirar, para eu ser substituído. Você chegou a entrar? Eu fiz uma aula, foi em João Pessoa, num desses cursos de bairro. E aí os alunos pediram para eu ser substituído. E eu saí, poxa, era uma rendazinha que eu tinha, 2 meses como professor de cursinho, já de cursinho, não mais de aulas particulares. E um valor bem maior. Um valor bem maior. Mas aquele foi o meu primeiro não. Eu falei, ok, então um dia eu vou ter vários sims, e fui estudar para isso. O mestrado, por exemplo, eu cheguei numa faculdade para dar aula, para ministrar aula, isso já formado nesse caso, já gabaritado, imagino eu, a ministrar aquela aula, foi quando o coordenador disse, mas você não tem mestrado. Se não tem mestrado, não pode, a gente não aceita. Aí eu falei, então vou ter mestrado. E sempre foi assim na minha vida, né? Você podia voltar, ficar chorando, reclamando, se vitimizar, ou conseguir o que eles estão pedindo e se aperfeiçoar. Invocar isso como argumento, como uma escusa, ou seja, não deu certo, tentei. Sim. Mas a gente sempre fala uma frase também, você só fracassa quando desiste. E eu não desisti. Para, né? E quando você para, quando você é imparável, você não vai fracassar. Porque em algum momento, seja ele qual for, em alguma rota, quando tudo se convergir para tanto, você vai conseguir aquilo ali. Eu tenho certeza disso. Mas, assim, é absoluta certeza que as pessoas, se elas não desistirem, se elas não pararem, se elas continuarem focadas, concentradas com aquela visão, elas conseguem o que elas desejam. Tenho certeza disso. E assim, para mim também foi assim na docência, né? E eu até falei um dia para você, eu cheguei aqui em Brasília, isso na época da Lava Jato também, quando eu fui convocado para cá, eu falei, nossa, eu tenho que dar aula em Brasília. E o Gran Curso já era uma referência. O que é hoje, que é uma referência nacional, incontestável, naquela época já era uma referência também. E eu falei, nossa, quem seria o dono disso aqui? E aí eu fiquei pensando fui lá no Facebook, adicionei, mandei meu currículo para o Gran Cursos, né, e assim, não conhecia ninguém. E de repente acabou que eu fui sendo chamado, fui entrando nos projetos, e hoje assim, muitos amigos me dizem, né, que eu sou a cara do Gran, e eu gosto disso, eu gosto de ser a cara do Gran, eu gosto de fazer parte desse projeto, eu confio nesse projeto, gosto das pessoas que aqui trabalham. Ou seja, o não daquela época, para mim hoje é um grande sim, e o maior sim está exatamente hoje contando um pouco da minha história para vocês. Você muda vidas tanto na polícia como delegado, como na docência, ensinando as pessoas, formando pessoas que querem também esse sonho que você conseguiu alçar, ou outros sonhos em outras áreas ali correlatos, mas que de certa maneira convergem para o bem comum. Está todo mundo no mesmo barco, né? Delegado não é inimigo de promotor, não é inimigo de juiz, todo mundo está lutando pelas mesmas coisas, mas tem de haver um equilíbrio ali para que o sistema, para que a sociedade funcione. E a gente faz parte disso, a gente auxilia as pessoas nesse sentido. A gente diz o seguinte, que antes de ser delegado eu sou servidor público. Então,
Não, eu sou empregado do povo. Então, questões, por exemplo, corporativas, isso não nos cabe. A gente não há espaço para isso. Então, a polícia tem que trabalhar junto com o Ministério Público, tem que trabalhar junto com a advocacia, tem que trabalhar junto com o judiciário. As carreiras têm que ter um destino em comum, que é fazer a justiça. Cada um na sua forma, cada um com seus meios, cada um em suas fases. Mas a justiça tem que imperar. Nós somos servidores públicos, né? E como tais, a gente precisa servir aqueles que pagam o nosso salário, que é o povo. Exatamente. Professor, estou admirado com a sua história. Parabéns mais uma vez. Pai aos 20 anos, conseguiu ser aprovado em um concurso, conciliou ali a paternidade com os estudos, com a faculdade, depois com o serviço público, estudando para outro concurso de alto nível, é professor hoje, é coordenador, doutorando, é um exemplo aqui para todo mundo que nos acompanha. Eu queria pedir que você deixasse uma mensagem aos nossos imparáveis, a quem nos acompanha, que está talvez passando por um momento difícil, está pensando em parar, está pensando em desistir, seja por uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal, uma dificuldade ali familiar e com base no seu exemplo, queria que você deixasse uma mensagem para que essa pessoa continue, que ela não pare. Ok, eu falo o seguinte, mentalize o seu objetivo. Eu escrevia no papel, vou ser delegado. Alguns escrevem no papel, outros têm uma caneca do GRAM, outros colocam um pôster do GRAM ao lado, colocam mural de sonhos na plataforma do GRAM Curso. Mentalize seu objetivo. E quando você cumprir aquela meta diária, você tem o direito de, antes de dormir, aquele momento só seu, deitado, você pode projetar a sua vida já alcançando aquela sua meta. Faça isso todos os dias. Se afaste das coisas negativas, aproxime-se das pessoas que realmente te desejam bem e seja imparável. Tenho certeza que algum dia você vai assistir novamente esse vídeo já como concursado. Quem sabe como convidado aqui, né? Quem sabe? É isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações. Deixe um comentário aqui para o professor Felipe, que veio de João Pessoa, estava em Portugal para dar essa entrevista, para nos visitar, para nos agraciar com a sua presença. Fique com Deus e muito obrigado.